Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que tenhamos uma live e um dia e dias e semanas maravilhosos. Vamos acordando, espreguiçando esse dia excelente, lindo. Gratidão a esse sol. Eu vou hoje tentar olhar para todo mundo que está chegando aqui. Bom dia, Tamara. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renato. Já estou mais atenta. As coisas vão melhorando. E vamos começar com o nosso momento de agradecer. E eu quero convidá-los a fechar os olhos, colocar a mão no coração e lembrar de alguma coisa que é motivo de gratidão para vocês. E eu peço auxílio a toda essa espiritualidade para ajudar-me a conduzir as palavras de forma que chegue melhor para vocês. Eu sei que isso aqui eu não faço sozinha, primeiro porque tem sempre uma força superior ajudando a gente na nossa jornada. E vocês que estão aqui para me auxiliar a continuar caminhando e me desenvolvendo. Então, eu quero agradecer a essa luz por todas as bênçãos que a gente já recebeu, por todas as bênçãos que a gente está recebendo, por todas as bênçãos que a gente ainda vem receber. Esse sentimento é um sentimento muito importante. É ele que dá força para a gente continuar vivendo e atravessando o que a gente precisa nessa vida. Eu me propus a falar hoje a respeito da magia mental para transmutação de relacionamentos. Vamos começar então falando um pouquinho de cada coisa e depois a gente vai juntar isso tudo. Relacionamentos, geralmente quando a gente fala relacionamentos, a gente meio que é acostumado a pensar rapidamente num relacionamento amoroso, né? Pense aí, se eu falo relacionamento, logo vem namoro, casamento. Geralmente a nossa mente está acostumada a navegar diretamente para relacionamentos amorosos. Mas esse é apenas um tipo de relacionamento que a nossa vida nos coloca. Então eu quero trabalhar com a gente aqui sobre relacionamentos de qualquer espécie. E porque relacionar, né, a gente se relacionar é uma coisa que a gente não tem como escapar, né? Às vezes a gente quer muito poder se fechar um pouquinho, né? Ir para a concha, ir para a gruta, para a caverna e dar um tempo, né? De se relacionar com as pessoas. Mas vou dizer, e eu acho que muitos aqui já sabem, que o relacionamento a gente não vai escapar, porque o primeiro relacionamento
que eu tenho que lidar é o relacionamento comigo. Para onde vou, eu vou junto. Então a gente não escapa de relacionamentos. Vocês já tinham pensado nisso? Esteja onde estiver, e se estiver sozinho e escondido ou escondida, você ainda tem que se relacionar com você, com os seus pensamentos, com o seu mundo interno, com as suas ideias, com os seus sentimentos, com o seu corpo. Estamos nos relacionando o tempo todo, com as coisas, com as situações. Então, desculpa, a partir desse momento, é importante a gente aprender a melhorar qualquer tipo de relacionamento. E o que é melhorar? Será que melhorar é sempre eu me sentir bem? É sempre que o outro me proporcione um bem-estar? O que vocês acham? Será assim, um bom relacionamento é aquele onde eu esteja me sentindo bem o tempo todo? Onde eu não tenha nenhum descontentamento? Porque a nossa mente, né, infantil, e a gente ainda atravessa isso também, a gente imagina que é possível a gente se relacionar e não ter nenhum problema para se resolver. E eu posso dizer que, assim, num relacionamento que eu entendo que é o relacionamento de muito amor, talvez o mais amor que a gente experimente, entre mães e filhos, e pais e filhos, não é assim, né? Todos os relacionamentos a gente pode sentir uma dor, uma mágoa, a gente às vezes sente raiva, às vezes a gente se sente preterido, e tudo isso dói, né? Isso dói, né, gente? Se sentir preterido, eliminado da vida de alguém, isso é muito chato, né? E aí, mesmo que essa pessoa tenha se afastado, ou mesmo que eu, né, ou você tenha escolhido se afastar, eu sinto muito em dizer, mas esse relacionamento, ele continua. Porque a partir do momento que você tem uma emoção por alguém, esse relacionamento continua energeticamente, não que você se relacione com a pessoa em si, mas dentro de você, essa relação continua. Porque você ainda briga com a pessoa. Ou porque você ainda sente que quer falar algo para a pessoa. Você ainda se percebe esperando que essa pessoa olhe para você. Então esse relacionamento, ele acabou no mundo externo. Mas no mundo interno, ele não acabou. Ele ainda está embaraçado, ele ainda precisa ser resolvido. A dor continua igual como era antes. Com o tempo vai diluindo. Mas não é uma responsabilidade só do tempo. Porque a relação dolorosa com alguém, ela pode continuar a vida inteira. Então pode passar 40 anos e a relação com aquela pessoa internamente estar igual. Por quê? Porque depende de uma escolha nossa. Depende de um trabalho interno da gente conscientemente se relacionar ao relacionamento de novo, se relacionar com essa dor e trabalhar para liberar, para que essa energia fique diluída, ou que ela transmute, que é uma outra palavra que a gente vai trazer aqui. A transmutação. Então, o que é a transmutação? A gente já falou sobre transmutação, acho que na live anterior,
que vocês entendem por transmutar? Transmutar e transformar é a mesma coisa? Vamos pensar um pouquinho. Transmutar é trabalhar energeticamente, é trabalhar com algumas ferramentas para que essa vibração seja numa outra polaridade. Também pode ser semelhante a transformar, porque quando eu transformo, eu mudo de uma forma para outra. Uma forma que não está saudável para uma forma que está saudável. Então, a gente usa o termo como se fosse a mesma coisa. Mas para mim, a transmutação ela está num nível um pouco diferente, porque ela está numa dimensão que não é material. Então, se a gente quer ter um relacionamento ou relacionamentos harmônicos, né, com todas as pessoas, isso precisa começar dentro. A gente precisa trabalhar o relacionamento tudo dentro. Tudo é de dentro para fora. Não é mesmo? Nós estamos despertando para isso. E por mais que a gente pense que foi o outro, eu não estou tirando a responsabilidade do outro. Mas o como a gente recebe do outro é uma responsabilidade nossa. Eu falo isso e eu não estou dizendo que a gente consegue não sentir mais nada quando a gente se sente, que a gente não vai mais sentir desrespeitado. E porque isso não pode sumir, né? A gente tem que ter uma ferramenta, né? A gente precisa ter uma percepção de até onde esse outro pode ir ou vir. Limites também precisam ser colocados. Mas se eu não sei fazer isso dentro, eu não vou conseguir fazer isso fora. Se eu não sei que eu não ponho limites, como que eu vou resolver uma situação, por exemplo, das piores situações de relacionamentos, que é o abuso? Então a gente precisa conhecer dentro para harmonizar isso para fora. Então é possível fazer isso? Isso eu quero deixar bem claro que é possível. Existem muitas formas da gente fazer isso. Existem, como eu digo, hoje, né, assim, a quantidade de terapias que tem e de processos de autoconhecimento e de conhecimento é disponível e tem para todos os tipos de preferências, de gostos, de o que se identifica com você. Então, é bastante disponível essa possibilidade, né? E o que eu venho trazer é a possibilidade de fazer esse trabalho internamente pela linha, como eu falei, da magia mental, que a gente começou a conversar, isso que é da transmutação. E que a gente já falou também que essa parte da transmutação, ela acontece também quando a gente usa a radiestesia. Então eu vou trazer um pouquinho disso, né? Existem técnicas, procedimentos dentro da técnica da radiestesia que a gente faz no consultório, que pode fazer uma harmonização. Então, lembrando, com a técnica, o material, a gente pode fazer
com a força da mente, energia psíquica, essa transmutação. Gente, só um minutinho que eu acho que eu vou tirar um som aqui. Pronto. Continuando. Então, dentro da radiestesia, nós temos um gráfico muito lindo e maravilhoso, que chama irradiador energético. Vão anotando aí. Que é um trabalho que fica parecendo uma mandala, onde a gente pode harmonizar duas pessoas, uma com a outra, né? Assim e vice-versa. Mas a gente tem a possibilidade de harmonizar um grupo de uma vez só. Então, o nome do gráfico é irradiador energético. Para isso, a gente usa testemunhos, né, as representações das pessoas, e a gente usa também cristais. A gente precisa colocar 2 tipos de cristais, amazonita e rodocrosita. E tem uma disposição correta, a gente tem que ver o tempo que isso tem que ficar em emissão, e a gente ativa isso e começa um movimento de transmutação dessas relações, desse grupo. Então, a gente tem essa ferramenta para isso. Isso vai funcionar com que energia? A energia das pedras, a energia do gráfico e a energia psíquica do radiestesista, do terapeuta, certo? Então aí já veja bem. Então, nem sempre a gente precisa confrontar. O que eu estou dizendo? Nem sempre eu tenho que ir lá chamar a pessoa e falar com ela. Eu vou dizer assim, gente, eu sou a pessoa da conversa. Tem gente que detesta diálogos, detesta conversar. Eu gosto muito. Eu gosto quando chegam e dizem como se sentiram. Eu gosto de expressar, é do meu perfil. Como será que é você? Será que você gosta que alguém venha e fale, olha, não me senti bem com aquilo, estou pensando diferente de você nisso? Às vezes a pessoa não sabe dialogar. É importante desenvolver, mas enquanto não sabe, ou ela não sabe, ou você não sabe, ou não existe coragem para isso, vai usando, né, da mente, dessa força, da energia, que você vai diluindo esses nós, e esse diálogo pode não precisar acontecer, como ele pode acontecer de uma forma muito mais tranquila. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Se as relações, e algumas delas estão enroscadas, tá difícil, tá doído, procurem esses processos que eles podem auxiliar. Outra ferramenta, o psicogerador, não sei se vocês conhecem, um material feito pelo professor Juan Ribot, ele também nos ensina, ele também tem uma possibilidade de fazer uma harmonização, mas no caso dele a gente só consegue fazer entre 2 pessoas. Não dá para fazer um grupo como no irradiador. E o psicogerador, olha bem, o nome dele já está falando que é energia psíquica que gera esse movimento. Então, a gente trabalha com pêndulo psicogerador fazendo esse tratamento para harmonizar pessoas. Harmonizar pessoas entre si não necessariamente significa ficar junto. Às vezes, aí pegando um relacionamento amoroso, às vezes esses 2 juntos se tornam tão nocivos um para o outro que a harmonia entre eles precisa de um espaço.
precisa de um afastamento, numa determinada distância, que essa relação possa ter harmonia. Então, para quem trabalha e assim com a radiestesia ou qualquer técnica energética, é importante a gente avisar para as pessoas que não necessariamente harmonizar um com o outro, aquela relação vai ficar como essa pessoa tem expectativa, porque às vezes a pessoa quer que a gente transforme o outro. E isso não é viável. Às vezes a pessoa pede para harmonizar, mas o que ela quer é que o outro funcione como ela quer que seja. E isso pode não acontecer. Então isso é importante a gente deixar claro para quem é terapeuta, deixa claro para o seu cliente que o que você vai fazer é para trazer harmonia. Como a energia vai trabalhar para isso, aí não é a gente que controla. Tem o inconsciente coletivo trabalhando e tem o inconsciente pessoal dessa dupla trabalhando. A gente não pode falar que vai juntar, né? Porque se você está seguindo nesse sentido, aí já está fazendo uma outra coisa que não é disso que eu estou falando. Aí já está fazendo um trabalho de, vou dizer, talvez de amarração. E não é isso que eu estou trazendo, tá? Estou trazendo harmonia para trazer equilíbrio e o que mais importante que é liberdade. Para nossa vida fluir, para não ficar preso ninguém com ninguém, certo? E aí, no outro tipo de processo que a gente pode fazer, que é da própria transmutação, do curso de transmutação, a gente tem dois caminhos para poder trabalhar a relação com o outro, que é, eu posso tanto harmonizar, eu posso tanto reconciliar. Então a gente faz um processo meditativo onde a gente convida o outro para conversar dentro de um local específico que chama pirâmide da reconciliação. Quando esse outro tem a permissão, você tem a possibilidade, ele tem a permissão de entrar, né? Você tem a possibilidade de dizer tudo o que você quer e ouvir tudo o que precisa ouvir, porque você fala, o outro também fala. E feito isso, é possível pegar a energia em relação um ao outro e fazer uma transmutação energética, frequencial, com o apoio de cristal. Tudo isso que eu estou falando, gente, é aqui, ó. É magia mental. Tudo isso que eu estou contando não é no mundo concreto. Isso é uma técnica que você está ativando dentro da sua mente. É a sua capacidade psíquica de fazer esse movimento. Cristal, pirâmide, tudo isso está acontecendo dentro de você. E aí faz a transmutação e tem um sinal. Se essa transmutação funcionou ou se ela ainda não funcionou. Aí, a partir do momento que a gente percebe que ela funcionou, a pessoa segue o caminho dela e a gente segue o nosso. O que isso começa a fazer? Isso começa a trazer um bem-estar, uma melhoria em como eu me relaciono com essa pessoa. A partir do momento que eu me relaciono melhor com essa pessoa, por ressonância, eu vou sentir ela melhor comigo. Isso é claro para vocês? Vocês já estão entendendo que é assim que as coisas funcionam? Outra possibilidade: eliminar o que não está bom na relação.
A gente tem um procedimento que chama corte de laços nocivos, que a gente também pode seguir dessa forma na radiestesia. Mas tem essa técnica da meditação guiada, né, da transmutação interior, aonde também existe um lugar que a gente se coloca dentro da mente, da nossa função psíquica, a gente é psíquica, né? E a gente também tem todo um sistema de segurança para fazer isso, tem um procedimento. Então, o que acontece ali? A pessoa que a gente quer cortar o laço nocivo, o que é benéfico vai ficar. É outro trabalho que às vezes as pessoas têm medo. Às vezes estão em umas relações horrorosas, trabalhosas, infelizes. E a gente propõe esse trabalho e a pessoa não quer. Porque eu acredito que é porque acho que vai ter medo, né? Que tem medo de que acabe tudo. Gente, se acabar tudo é porque era tudo ruim. E para que ficar com uma coisa tudo ruim? Para que viver numa relação que tá tudo ruim? Porque se o corte é do nocivo, o que é bom vai ficar. E vai ficar melhor. Então a gente precisa aprender a ver se a gente tem um pouco de masoquismo, que gosta de ficar no sofrimento, que gosta de ficar na dificuldade. E aí não quer resolver as relações ou deixar aquelas relações que não são boas. Isso tudo que eu estou falando, gente, isso tem muitos anos que eu trabalho e que eu faço comigo. Eu não lembro quantos, sei lá. Um dia eu conto, mas agora eu não lembro mesmo. Mas tem bastante tempo já que assim eu experiencio isso, que eu vejo o bom resultado disso, né? Ah, Érica, faz uma vez só e já resolve? Não, nem sempre uma vez só já resolve. Mas eu tive uma experiência com uma pessoa que foi incrível, porque assim, eu fiz esse da pirâmide da reconciliação e foi à tarde que eu fiz. Foi um trabalho bem trabalhoso. Eu fiquei com exigiu muita energia, porque esses trabalhos, eles exigem, sabe, uma energia vital, assim. E aí, quando foi à noite, a relação, assim, a pessoa me chamou para conversar, né, pelo WhatsApp, e foi uma coisa muito diferente do que vinha sendo. Eu vou dizer assim que eu mesma fiquei assustada com o resultado do procedimento que eu tinha feito naquele mesmo dia. É porque era uma coisa muito direcionada, né? A minha conversa com essa pessoa dentro da pirâmide foi muito direcionada num ponto bem específico, assim. E eu acho incrível, eu quero que um dia vocês possam experimentar o que é o bem-estar desse trabalho. Às vezes ele dói, né? Vou contar outras vezes a gente tem que cortar laços nocivos com pessoas que a gente ama muito, muito. E dói. Dói no coração. Ah, mas você não falou que é o nocivo? Sim, mas você ter um ente querido da sua família. Porque eu acho que nas famílias também tem relações que não ficam ok, né? Eu acho que é normal, né? Gente tem problemas, né? Então, eu tive que fazer também. E eu vou dizer que foi muito difícil. Muito difícil. Até quem me ajudou foi uma aluna minha, a Lidiane. Eu tava com uma questão, vou dizer assim, me sentindo controladora. Por isso que eu tô falando, às vezes, não é só o outro. Eu tava identificando que eu estava numa posição de controle.
E eu tinha que abrir mão disso. E a forma que eu encontrei de eu abrir mão do controle que eu queria ter em relação a uma pessoa da minha família, eu fui fazer esse procedimento. E é muito doído. Mas por amor a gente faz. Por amor à pessoa, por amor a nós, por amor a essa relação. A gente abre mão do que é ruim para que todo mundo viva mais leve. Então, acho que isso dá para perceber como é real. O mundo interno é real. E ele reverbera fora. E uma outra coisa que eu acho importante sobre isso é voltar lá dentro, né? E eu agora quero contar para vocês que o primeiro bom relacionamento que a gente precisa ter é o meu relacionamento comigo. Então a gente precisa trabalhar para ter um bom relacionamento e transmutar os relacionamentos internos. Existe uma trindade que deve ser equilibrada dentro de nós, que sou eu, ego, o meu eu superior e o eu inferior. Esse eu superior é amplo, o eu inferior é amplo, povoado de emoções, mas também é parte de mim. E se você acha que você pode ficar só você, eu e o seu eu superior, a gente já tem que arrumar alguma coisa aí, porque são três. O eu superior, o eu e o eu inferior. Então a gente quando isso está em harmonia, o mundo de fora está em harmonia. Então o conflito sempre começa aí. Eu rejeito o meu eu inferior, eu projeto isso fora, alguém recebe essa minha projeção e reage, porque conversa com o que ela também tem e está feita a desarmonia. Acompanharam? Então, qual é o relacionamento mais importante para a gente trabalhar, para a gente zelar todo dia? É dentro. É eu e mais esses dois, o eu inferior e o eu superior. Essa trindade em equilíbrio, em movimento de evolução, onde eu estou intermediando o ensinamento, o conhecimento, a direção que é dada pelo eu superior, porque ele não faz, né? Ele diz o que devemos, ajudando esse meu inferior, esses meus complexos, essas minhas partes que precisam dessa atenção, virem, né, nessa jornada junto. O resto é ficha. Aí fica tudo mais fácil. E dá para fazer isso nesse processo de transmutação? Dá sim. A maior parte é isso. Eu comigo, eu comigo, eu comigo, eu comigo. Eu recebo orientação dos mestres, que é um outro movimento, uma outra técnica, uma outra prática dentro da transmutação. Vou lá.
encontro o meu mentor, os meus mentores, o que eu devo fazer? Ah, ok, volto, vou lá, faço outro procedimento, eu comigo, eu resolvo. É uma jornada, né? Gente, mas é uma jornada que é o que a gente tem que fazer, a gente tá aqui para isso, né? De vez em quando é bom tirar férias, né? Porque isso cansa. Então é bom a gente também ter lazer, hein? Fica essa dica aí. Não vamos entrar e viver só isso. Tem que ter um relax, né? Porque o sistema repouse, para que se descontraia. Tem que ter ócio, tem que ter repouso, tá? Então não vamos, assim, não vamos pirar que agora, nossa, eu tenho que fazer toda essa trindade funcionar. Não, vamos com calma, que dá tempo de tudo. Tem jeito, tem momento para isso, porque senão as pessoas ficam muito aflitas de resolver tudo logo. E o tempo é um Deus, né? E é uma coisa que a gente, é uma energia que é maior que a gente, tá? Então, quero convidar vocês, ainda não é a nossa meditação relaxamento, mas quero que vocês fechem os olhos só para fazer um pouquinho dessa. Eu não vou chamar, né, vocês para fazer esse processo, assim. Mas fechem os olhos, é só uma imaginação. Nossa, gente, só um minuto. Eu vou ter que sair com vocês daqui, porque estão chegando com máquina de cortar grama aqui do lado. Um minutinho só, tá? A gente vai achar um lugar um pouco mais silencioso. Eu não contava com essa. O condomínio não avisa. Então, relaxando, relaxando, que vai dar tudo certo. Fechar a porta. Pois é, né, gente? Essa coisa de live é assim, né? O tal do ao vivo. E aí a gente aprender a lidar com os imprevistos. Então vamos lá, continuando, tá bom? Fechando os olhos. E uma inspiração profunda. Quero que vocês se imaginem num lugar seguro. Um lugar seguro, onde vocês se sintam seguros, onde vocês se sintam seguras. E então, nesse momento, procurem estar sentados confortavelmente. E tragam, percebam, convidem, né? Emitam um pedido mental, um convite para uma determinada pessoa, para que ela venha conversar com você. Se você perceber que quando você convida essa pessoa, você tem uma sensação de ansiedade, eu recomendo que você convide outra pessoa por enquanto. Vamos lidar com algo mais fácil, primeiramente. É preciso que essa conversa fique confortável. Nós não estamos fazendo um trabalho agora que dê para ser muito difícil, tá? Aí, veja se você consegue olhar essa pessoa nos olhos. Se você não conseguir, isso dessa forma, faça um contato com ela pelo olhar, de uma forma suave, e procure dizer para ela, conte para ela o que você sente, o que você sentiu,
Explique para ela, talvez, por que você se afastou. Explique para ela, talvez, por que você disse aquela coisa que você não queria ter dito. Diga para ela que você sente muito, que você talvez pudesse um dia falar com essa pessoa novamente de uma forma alegre. Faça isso demonstrando o seu amor por essa pessoa, não exigindo nada dela nesse momento, contando da sua parte. O que você não gostaria que tivesse sido como foi. Fiquem aí um pouquinho nesse diálogo mental, usando a magia da sua mente. Você pode fazer essa magia. Você é energia. Você pode mudar essa frequência. Diga para essa pessoa dos seus sentimentos. É seguro dizer, expressar. E vamos então, convide essa pessoa aí na sua frente para participar da nossa meditação final. Perceba se ela aceita, não obrigue. E relaxe, convide ela para relaxar um pouquinho. E nesse momento, de olhos fechados, imagine acima da sua cabeça uma esfera de luz branca líquida. E permita que essa luz branca líquida de purificação se derrame sobre o seu corpo. E perceba toda limpeza das emoções em relação a todo esse sentimento. Essa luz líquida branca atravessa todos os seus canais sanguíneos, percorrendo o seu corpo inteiro, levando, purificando qualquer resquício de mal-estar, de ressentimento e de tristeza que poderia estar no seu corpo diante dessa relação. Aproveite esse momento para deixar ir. Essa luz, ela tem o poder de purificar, de lavar, para que fique a luz no seu corpo. Então, se despeça, diga que essa pessoa pode seguir o caminho, agradeça essa presença
E assim você vê a pessoa seguir o caminho dela e você cheio de luz branca no corpo em renovação. Perceba no corpo todo essa luz. Na cabeça, no tronco, braços, pernas e até os pés. Nesse momento, vamos retornando devagarinho com o corpo cheio de luz até os pés. Retornando, retornando. Mexendo o corpo, espreguiçando. Vamos lá, se esticando. Acordando para esse dia maravilhoso. Vamos voltando. Vamos seguir a nossa jornada. Agradeço muito, muito, muito a oportunidade de auxiliar mais um pouco. E a gente se fala daqui 2 semanas. Semana que vem eu estarei em retiro espiritual para auxiliar mais a mim e a vocês. Um grande abraço e até a próxima. Beijo! Ótimos dias para vocês!